Shalom, meus amigos, para aquele que certamente desponta como um belíssimo dia na cidade santa de Jerusalém. Agora ainda é muito cedo, estamos apenas iniciando amanhã, não são nem 7 horas, e eu saí de casa para pegar o meu trem aqui na estação do Monte Herzl, VLT, em direção à Cidade Velha, onde eu pretendo ir ao Kotel fazer as minhas orações, como costumo fazer na sexta-feira, e passar também pelo Shuk, pelo mercado Mahanei Yehudá, onde eu compro tudo aquilo que eu preciso para o meu Shabbat. E eu tinha a intenção de gravar essa mensagem para vocês por ali, pela Cidade Velha, em algum dos recantos encantadores que a Cidade Velha guarda. Afinal de contas, nós estamos falando, né, da cidade mais antiga do mundo, ainda de pé, embora Jerusalém tenha sido destruída mais de 9 vezes, invadida mais de 20, destruída mais de 9 vezes. Mas quando eu cheguei aqui, nesse mirante, alto do Monte Herzl, eu me deparei com essa visão deslumbrante, me permitam aproximar um pouco a câmera, das montanhas de Jerusalém. Eu não pude me conter e tomei a decisão de gravar a minha mensagem de Torá para vocês aqui mesmo. Vejam que a neblina que desce ainda sobre a montanha é o resultado, né, do frio da noite. Israel já iniciou o seu inverno, mas nós já temos um sol, né, que começa a tomar conta da cidade, e logo toda Jerusalém estará brilhando. Além do seu brilho natural, o seu brilho espiritual, nós teremos também um brilho do sol, né, em toda a nossa cidade. E eu tenho, no dia de hoje, como sempre, uma mensagem muito especial para compartilhar com vocês. Vocês sabem que nosso canal Pérolas da Sabedoria Judaica é um canal dedicado exclusivamente ao estudo da Torá. Mas esses dias têm sido muito difíceis para o nosso povo, e a defesa de Israel e a defesa do povo judeu exige de nós uma atenção muito especial. Mas eu gostaria de hoje retornar ao estudo da Torá, e vocês logo vão ver como a Torá é uma fonte inesgotável de sabedoria que nos ajuda a lidar com todas as situações de vida. E ela também vai apontar, orientar os caminhos acerca daquilo que devemos fazer diante desse momento tão grave da história do povo judeu. E a Parashá, a porção semanal da Torá que o povo judeu vai ler no mundo todo, é Noach. As histórias narradas pela Torá nessa Parashá são universalmente conhecidas. Não há ninguém no mundo que não tenha tido notícia, pelo menos histórica, do Mabu, do dilúvio e da destruição que ele produziu, de como Noé e sua família construíram ao longo de 120 anos uma arca, no qual pelo menos um casal de cada espécie foi preservado. E tudo o que nós temos hoje no mundo físico é parte desse legado de Noé e de seus filhos. Mas o que é que nós buscamos na sabedoria judaica? Sempre, eu pelo menos neste canal, procuro sempre buscar a ética judaica, Mussar, as lições de moral, porque essas lições que nós encontramos guardadas em cada um dos versos da Torá, nos seus passuquim, são as orientações de vida que a Kadosh Baruch Hu nos oferece através dessa que eu sempre chamo de carta de amor, porque é isso que a Torá é, e que nos foi oferecida pelo Criador, da qual nós, judeus, temos a responsabilidade de fazer a guarda e também de disseminar o seu conteúdo, para nós sabermos como viver as nossas vidas e fazê-lo naturalmente de uma forma sancionada pelas leis divinas. Nós devemos perseguir tenazmente essas lições. Há 2 dias atrás, um bom amigo das redes sociais me enviou um texto do rabino francês Jonathan Geffen. Ele nos revela algo muito especial contido na Parashá Noach. Eu sei que vocês estão esperando que eu fale sobre como a arca foi construída, ou talvez pela forma como o gigante Og se agarrou à arca, ou então por que Noé levou 7 casais de todas as espécies de animais que eram kasher e apenas um casal das outras.
Tudo isso é relevante, mas tudo isso pode ser encontrado as suas respostas com certa facilidade no texto da Torá. Busquemos aquilo que não está tão facilmente revelado, as lições mais valiosas. E eu quero dizer, antes de mais nada, que o nosso mundo em que nós vivemos, é um mundo caído, um mundo de impureza superior àquela que nós encontrávamos nas sociedades pré-diluvianas. Mas, Átila, se é assim, por que o mundo não desaparece? Por que o Criador não lança sobre a humanidade um decreto de destruição como Mabu? Por duas razões. Primeiro, porque ele se comprometeu com Noa de não voltar a fazê-lo. Essa é uma promessa do Criador. Mas em segundo lugar, e isso é o mais importante, porque nós recebemos a Torá. A santidade da Torá, que foi trazida dos mundos espirituais para o mundo físico, é o que torna possível a existência nesse mundo. Por isso é tão importante o estudo da Torá. O estudo da Torá é o que sustenta a vida no nosso planeta. Mas eu, perseguindo as lições do Rabino Geffen, gostaria de ir ao final da Parashá. Me permitam passar com certa rapidez por esses eventos que despertam o interesse de tantas pessoas. Isto aqui não é um canal de variedades. O que nós buscamos aqui são os segredos da Torá, não os segredos que visam, divertir a curiosidade dos que mantêm com o judaísmo uma relação de voyeur. Não é disso que se trata o canal Pérolas da Sabedoria Judaica. Aqui nós buscamos orientações, rumos acerca de como viver nossas vidas. Por isso eu quero ir direto para o final da Parashá. E ela termina contando o início da vida de nosso patriarca Abraão Avinu. Vejam que na próxima Parashá, Abraão Avinu entra em cena como o principal personagem da história da Torá. E ele, de fato, tem o mérito de ser o patriarca de muitas nações e, naturalmente, também patriarca do povo judeu. E o final da Parashá nos conta, muito brevemente, acerca de Harã. Harã era o irmão de Abraão Avinu. Terah, seu pai, e Harã, o seu irmão. Quando nós falamos de Abraão, todos se lembram do momento que Abraão Avinu destrói os ídolos, as estátuas de seu pai, e é enviado por ele até a presença do rei Nimrod, mesmo rei que foi responsável pela construção, ou pelo menos a tentativa da construção da Torre de Babel. Esse personagem da Torá, Nimrod, é um personagem também muito singular, que só vai sair de cena quando Esav, um dos filhos de Yitzhak Avinu, nosso segundo patriarca, o mata. Esav é o responsável pela morte de Nimrod. Mas ele ainda vai produzir terríveis danos à história humana ao longo de sua vida. E a Torá nos fala, e quando eu me refiro à Torá, eu não me refiro apenas ao Rumash, aos 5 livros do Pentateuco, mas de toda a Torá oral, porque é a Torá oral que nos oferece a compreensão detalhada de cada um dos eventos narrados pela Torá. A Torá oral, através das descrições midrásticas, nos dizem que Harã, irmão de Abraão Avinu, morreu muito cedo. E ela nos descreve os detalhes de sua morte. Vocês sabem, Abraão Avinu é levado diante de Nimrod, e Nimrod tenta de todas as formas fazer com que ele pratique Avodah Zará. Um trabalho estranho, um culto estranho, uma forma de negar aquilo que Abraão Avinu começou no mundo, o reconhecimento na crença do Deus único. Abraão Avinu não é o primeiro homem da história a rejeitar a idolatria. Matuseler, o homem mais antigo da história humana, Matusalém, o próprio Adão Arishon, o primeiro homem, assim como Noa e tantos outros, vão dar passos fundamentais na consolidação de uma consciência da existência de um Deus único. Abraão Avinu não foi o primeiro a reconhecer, mas ele foi o primeiro a se comprometer em difundir
né? E transformar a sua vida numa vida de serviço, de Avodat Hashem, de serviço ao Criador, pela causa dessa crença. Ele e sua esposa Sara se dedicaram até o final de seus dias a esse objetivo. E vejam, quando Abraão Avino é levado diante da presença de Nimrod, denunciado por seu pai Terah, revoltado com o ato de Abraão Avino ter destruído as suas imagens, de modo que Terah é que entregou Abraão Avino nas mãos de Nimrod. Vejam que sociedade é essa, né? No qual um pai entrega seu filho literalmente para a morte. Mas Abraão Avino é firme. Ele é firme nas suas convicções, né? E mesmo quando é lançado à morte numa fornalha ardente, Abraão Avino não recua. Esse é um relato muito conhecido da Torá. E você do outro lado da câmara vai me perguntar, mas Átila, e Harã, e o irmão de Abraão Avino? Harã observa tudo, sabendo muito bem que ele também deveria fazer a sua própria escolha. Eu vou ser discípulo de Abraão Avino, meu irmão, ou vou ser discípulo de Nimrod, o rei daquela sociedade caída, daquele mundo de impureza? E antes de Abraão Avino ser jogado na fornalha, Harã tomou uma decisão. Que decisão foi essa? Uma decisão, meus amigos, muito pragmática. Qual foi? Ele pensou algo como: se meu irmão sobreviver a este desafio, eu me junto a ele como seu discípulo. Mas se ele morrer, eu vou me unir a Nimrod. Olha, a prefeitura da cidade está colocando bandeiras de Israel, né, nos postes, né? Isso aqui é patriotismo, meus amigos. Isso aqui é compromisso com o Estado de Israel. Não são apenas palavras bonitas, não, mas de fato, né, uma dedicação integral à causa do povo judeu. Mas voltando aqui a Harã. Então Harã, pragmaticamente, tomou essa decisão. Ora, todos vocês que têm um mínimo de sensibilidade já perceberam a gravidade da sua escolha. Harã não havia trazido para o seu coração a crença no Deus único. Ele apenas viu quem ia ganhar a contenda, quem venceria a disputa, seu irmão ou Nimrod. E vocês sabem o que aconteceu. Depois de alguns minutos, Abraão Avino emerge triunfante da fornalha de fogo. Ele aparece do outro lado inteiro, completamente preservado. Não havia sido faiscado nem mesmo as pontas de sua túnica. Ora, Harã, ao ver isso, declarou instantaneamente: é Abraão Avino que eu vou seguir. Ele foi enviado às chamas e sobreviveu. E naquele mesmo momento, Harã, então, tomou a decisão de seguir seu irmão. E por isso mesmo também foi enviado à fornalha ardente. Mas ele não saiu com vida dali. O que o Midrash destaca, e o que eu quero chamar a atenção aqui, é o lado um tanto obscuro, o lado um tanto estranho da morte de Harã. Porque Harã, ao ter sido colocado na fornalha ardente, ele morreu. Mas quando seu corpo foi retirado do outro lado da fornalha, ele estava intacto, apenas os seus órgãos internos haviam sido destruídos. A sua parte exterior, né, a sua pele, né, o seu rosto, as suas mãos e também a sua roupa se encontravam intactos. Como isso é possível? Como é possível que internamente Harã tenha sido literalmente destruído pelas chamas da fornalha, mas o corpo externo, a aparência física dele foi intocada? E os comentaristas da Torá nos oferecem uma resposta a esse mistério, por assim dizer. É óbvio que existe aqui algo para nós submetermos a nossa reflexão. Hashem exige de nós uma escolha. E Harã não fez uma escolha pelo Criador. Externamente, superficialmente, ele parecia virtuoso. Afinal de contas, ele tomou a decisão de entrar na fornalha, tomou a decisão de seguir como discípulo seu irmão. Mas no fundo,
Nós sabemos que Arã não seguiu Belev Shalem. Ele não seguiu o Criador de fato, do fundo do seu coração. Essa era uma decisão pragmática, uma decisão superficial. Por isso é que seu interior foi destruído, porque ele não era realmente alguém digno. O seu corpo externo parecia digno, mas internamente ele não era. Como é profunda essa lição, sobretudo nesses tempos em que vivemos, um mundo tão marcado, contaminado pela superficialidade, no qual as pessoas buscam desesperadamente demonstrar ser algo que elas não são, que possuem virtudes que não possuem, que têm compromissos que não têm, porque dentro dos seus corações o que habita de fato são outros desejos que não são revelados, inspirações que não podem ser ditas, que de fato mobiliza a consciência das pessoas. Então o que o Midrash nos revela é que aparentemente Arã era um homem virtuoso e por isso o seu corpo físico foi preservado. Mas aquilo que foi danificado, que foi a sua parte interna, revelou que de fato ele não era um homem digno. E o que esse ensinamento evidentemente nos revela? Cada um de nós, judeu ou não, mediante aquilo que a Torá prescreve, podemos observar os mandamentos divinos. Ou seja, existem duas formas de seguir a Torá e de seguir as mitzvot. Uma, superficialmente, como fez Arã, ou outra intrinsecamente, como fez Abraão Avino. É possível que o indivíduo, até imbuído da Torá, possa ter o seu modo de vida e até mesmo algumas de suas aspirações definidas pela Torá. E eu devo dizer com tristeza, não pensem que uma barba longa, ou um terno preto, uma camisa branca, são suficientes para esconder aquilo que passa de fato nas mentes de cada um de nós. Nós vivemos num mundo em que as pessoas se dedicam a enganar umas às outras. Então é preciso desenvolver uma sensibilidade ao longo dos anos para poder determinar o que de fato mobiliza a vontade e o desejo de cada indivíduo. Muitos podem aparentemente externalizar um compromisso rigoroso na observância da Torá, mas na verdade os seus desejos, os seus ideais mais profundos o afastam desse objetivo. Ou seja, esses indivíduos, isso vale, fora do judaísmo também, eu diria que para quase a totalidade dos líderes religiosos, eles não andam de mãos dadas com Deus. Eles só usam a imagem de Deus para enriquecer, para conquistar poder, para conquistar posições de poder na sociedade, poder que é utilizado para atender também outros de seus desejos e de suas aspirações. As crenças de Harã eram superficiais e foi por isso que ele foi protegido apenas superficialmente. Abraão, por outro lado, como eu disse, estava comprometido intrinsecamente com a Torá e foi por isso que ele se dedicou a cumprir a vontade do Eterno, Ratzon Hashem. E como ele era um homem dedicado a cumprir a vontade de Hashem, ao longo de toda a sua vida, colocando inclusive a sua vida em risco, e o fez incontáveis vezes. Por isso, ele teve o seu corpo perfeitamente, completamente protegido das chamas na fornalha. Esse é um mundo, meus amigos, de inconsistência, um mundo de infidelidade, infidelidade perante o Criador. E assim foi também Harã. E é importante destacar essa história da Torá, essas lições, porque quem foi o filho de Harã? Lot, o sobrinho de Abraão Avino que o seguiu em direção à terra prometida.
quando o Criador disse a Abraão Avino para deixar sua parentela, a casa de seu pai, e seguir na direção que o Criador apontava, Lot seguiu seu tio, Abraão Avino. Mas Lot, como nós logo vamos ver no curso das lições da Torá, respeitava seu tio Abraão e a Torá apenas o que? Segundo as aparências, superficialmente. Ele seguiu seu tio, mas nós sabemos que na primeira oportunidade que ele teve, ele preferiu satisfazer os seus desejos. E onde foi que a sua devassidão moral o levou? Você aí, que acompanha o canal Pérolas da Sabedoria Judaica, você que estuda a Torá, e para o noético, o compromisso fundamental é com o estudo do primeiro livro, justamente o livro de Bereshit, que é esse que nós estamos agora. A rigor, o noético só deve estudar o primeiro livro da Torá e aquelas outras lições que dizem respeito à observância dos mandamentos a que ele deve estar comprometido a cumprir. Nós sabemos que Lot vai parar em Sodoma. É isso, meus amigos. Quando você, apenas superficialmente e não intrinsecamente, apenas quando você assume um compromisso de fachada, né? Isso quando assume, porque a maioria das pessoas não tem a vontade de assumir qualquer tipo de responsabilidade perante o Criador. A grande maioria das pessoas vive em completa devassidão moral, de modo que elas não têm tempo para pensar na razão pela qual elas existem e se encontram aqui no mundo físico. Elas só têm tempo para animar os seus desejos, que são obviamente substituídos a cada dia por coisas novas, marcando uma existência completamente sem sentido. Mas Lot, movido pelos seus desejos, sobretudo de riqueza, foi parar em Sodoma. E nós sabemos o resultado desses acontecimentos. Por outro lado, Harã teve também uma outra filha. Que filha foi essa? Sara Imeno, a matriarca do povo judeu. Ela, Sara, conseguiu. Ela teve o mérito de se tornar uma mulher de incríveis virtudes. Ela conseguiu se libertar da influência moral, ou melhor dizendo, imoral de seu pai, coisa que Lot não conseguiu fazer. E ela se tornou um incrível modelo eterno para a vida de todas as mulheres judias. Vejam como cada um de nós pode fazer suas escolhas. Aliás, a única coisa que a Kadosh Baruch Hu não controla no mundo é justamente a nossa liberdade de decisão, a nossa liberdade de escolher os caminhos que nós vamos andar, os objetivos de vida que vamos perseguir. O meu braço está doendo um pouco, deixa eu trocar aqui o braço e mostrar para vocês um pouco mais dessa beleza estonteante que são as montanhas de Jerusalém, enquanto eu termino de oferecer a vocês essa reflexão que ainda não está concluída, meus amigos. Muito se pode naturalmente aprender, eu acho que é evidente para qualquer um de vocês, muito se pode aprender com os erros, né, de Harã e também de seu filho Lot, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas, tão importante quanto aprender com os seus erros, também é aprender com os acertos, né, com a grandeza de Abraão Avino e Sara. É muito fácil ser um justo, é muito fácil ser um tzadik nas redes sociais. É muito fácil ser uma pessoa que tem uma vida reta na frente da internet. Difícil mesmo é romper com essa superficialidade de uma existência que é tão perigosa para cada um de nós, porque na verdade aqueles que o fazem, ou seja, aqueles que vivem essa superficialidade, nunca serão mais do que uma sombra de Eved Hashem. Eved Hashem é o conceito de servo de Hashem. E aquele que não consegue ter essa vida no qual as suas verdadeiras aspirações e desejos são de seguir os caminhos de Hashem, na verdade ele nunca vai ser mais do que uma mera sombra. E, portanto, o indivíduo dessa forma jamais poderá realmente
servir a Hashem. Lembremos das palavras do profeta Ishaiá. Ele nos diz algo como, se me bem lembro, este povo homenageia-me com sua boca e honra-me com seus lábios, mas cujo coração está longe de mim. É um retrato fidedigno desse mundo vazio que nós vivemos. As pessoas falam, mas elas não dizem nada. Elas prometem o que não têm intenção de cumprir. Elas assumem compromissos que, obviamente, dizem respeito a algo, a escolhas de vida que elas nunca estiveram dispostas a fazer. E saibam, meus amigos, que um dos métodos mais eficazes do Yetzirah, da má inclinação, para nos desviar dos caminhos do Criador, é justamente nos encorajar a nos concentrarmos apenas nas mudanças externas. Não é o que a maioria faz, comprando roupas bonitas, um carro bonito, uma casa bonita, desejando coisas materiais apenas para ostentar um estilo de vida ou uma existência que, na verdade, é triste. E é por isso que tantos milionários, tantos ricos, tantos famosos, tantos poderosos terminam o fim de suas vidas sozinhos, lastimando pelas suas escolhas. Por quê? Porque viveram uma vida de superficialidade, se concentraram nas mudanças externas e não naquilo que deve ser, de fato, um verdadeiro refinamento espiritual, um refinamento moral, que só pode ser alcançado, meus amigos, com techuvá, com cumprimento de mitzvot. E para isso é preciso, obviamente, realizar uma profunda introspecção, acerca, obviamente, da vida que nós estamos levando, das escolhas que nós fazemos, e tomar uma decisão. Eu vou ter Avodat Hashem, eu vou ter compromisso com o serviço divino. Isso é algo realmente fundamental para mim ou não? Afinal de contas, qual é a natureza das nossas escolhas? De modo, meus amigos, que eu espero que realmente cada um de nós seja digno de imitar, pelo menos imitar, as lições de Abraham Avinu e de Sara. Exatamente, a guerra. Eu devo dizer a vocês que tem sido um momento muito difícil para cada cidadão israelense. Os relatos das barbaridades continuam nos chegando, além de boa parte dos reféns já terem sido assassinados, Inclusive, uma senhora de mais de 70 anos de idade, sua neta autista. Essas notícias são devastadoras para nós. E alguns de vocês podem achar que tudo que eu falei a respeito de Haran, de seu pai Tera, de seu irmão Abraham Avinu, seu sobrinho Lot, de sua esposa Sara, não dizem respeito ao que nós estamos vivendo agora. Muito pelo contrário. Eu não fiz essa escolha casual. As pessoas dizem que amam o povo judeu. Aí você vai lá nas redes sociais, são lindas mensagens. E alguns, inclusive, transgredindo a Torá, colocam kippá, põem tefilim, põem talit, vão se unir a congregações messiânicas. Isso é algo que é pior do que o nazismo, porque os nazistas puderam acabar com as nossas vidas físicas, mas não com as nossas vidas espirituais. E o que esse movimento messiânico faz, sobretudo se um judeu abraçar isso, coisa que não acontece, eu afirmo aqui a vocês, é justamente destruir o seu futuro espiritual. E as pessoas fazem as suas escolhas e proclamam compromissos que elas não têm. Elas não vivem de fato aquilo que elas dizem nas redes sociais. Por quê? Porque elas só fizeram mudanças externas, porque elas fizeram escolhas superficiais. E isso se manifesta de muitas formas. As pessoas dizem que amam o povo judeu, mas não oram os salmos, não fazem as orações pedindo ao Criador proteção espiritual para o nosso povo. E elas também não se oferecem, não oferecem o seu tempo, não oferecem o seu dinheiro para ajudar o nosso povo nesse momento. E quando confrontadas nas ruas, elas dão de ombros, e decidem
não transformar a vida delas em algo difícil. Por quê? Porque historicamente é difícil e ao mesmo tempo fácil. Eu, por exemplo, defendo o povo judeu, defendo a nossa história, defendo a nossa ligação com o Criador com muita facilidade. Mas se você não é judeu, e você na esquina encontra pessoas discutindo no seu ambiente de trabalho, se você é um estudante na sua universidade, não importa os ambientes, você muitas vezes, né, nega o povo judeu, né? Você de fato não vai às últimas consequências numa defesa intransigente, encarniçada do direito do povo judeu a exercer a sua soberania sobre a terra de Israel. Eu dirijo plataformas com milhares de pessoas. Poucas, muito poucas, fizeram uma doação de R$10, um valor insignificante. E isso é revelador também. Não é pelo dinheiro, mas é revelador do nível de comprometimento das pessoas. E se uma pessoa não é capaz de fazer uma doação de R$10, dificilmente ela vai enfrentar, né, aquilo que nós estamos vendo também nas redes sociais como a indignação seletiva. 1.400 judeus foram assassinados, esse número ainda vai aumentar, porque existe entre 100 e 200 pessoas desaparecidas em Israel, ou seja, os seus corpos ainda não foram localizados. Nós temos mais de 3.000 feridos. Desses 3.000 feridos, mais de 300 em estado grave. Nós temos mais de 200 reféns, ou pelo menos imaginamos ter, porque nós sabemos que 22 já foram mortos, mas o Hamas não explica. Nós sabemos, eles foram mortos de uma forma terrível, linchados, queimados vivos, torturados, ou simplesmente executados, por inúmeras razões. E você aí do outro lado das redes sociais, eu sou amigo do povo judeu, amo Israel Rai, o povo judeu vai sobreviver sim, o povo judeu triunfará. Tudo o que acontece na vida do nosso povo tem uma razão, tudo é lição. Nós aprendemos com as nossas lições, aprenda você também, judeu ou não judeu, aprenda as lições de tudo aquilo que desce dos céus nas nossas vidas e assuma você também a sua escolha, mas não faça como Harã, que esperou o desenlace dos acontecimentos. Há menos de um século atrás, ninguém queria se converter ao judaísmo. Quem ia querer se reunir a esse povo perseguido, que carregava um estigma social, né, marcado no seu peito, de ódio contra o nosso povo? Ninguém queria. Mas aí, das cinzas, como uma fênix, Israel renasceu. E nós construímos e reconstruímos o Estado de Israel. E hoje nós temos uma nação vibrante, que é verdade, ainda precisa muitas correções, porque muitos judeus ainda estão bastante afastados da Torá, mas nós construímos um lugar onde nós temos segurança, ou pelo menos acreditávamos ter segurança para o exercício da nossa liberdade religiosa e também para podermos viver uma vida de serviço a Hashem. E aí, muitas pessoas, eu quero me converter todos os dias. Nos últimos 7 anos, não teve um dia que eu não tenha recebido uma mensagem do tipo: Átila, eu quero me converter. Átila, me ajuda a me converter. Átila, como é o processo de conversão? Agora, todos querem vir tornar-se parte do povo judeu, ou pelo menos queriam, até ver os horrores que são sempre lançados contra o nosso povo. Faça sua escolha. Agora faça a sua escolha com profundidade, intrinsecamente, né, visceralmente. Não faça escolhas superficiais. Se você quer ajudar o povo judeu, se você quer se tornar parte do povo judeu, se você quer caminhar com o povo judeu, tenha honestidade de propósitos, assuma de fato esse compromisso. A Torá está indicando as lições que nos ajudam, como eu disse no início, e assim eu posso retornar ao ponto de partida dessa nossa viagem pela Torá. A Torá está nos oferecendo a direção, o caminho para a construção de uma consciência moral ancorada nos valores divinos. Aqui não são os homens falando, a inspiração divina
Vem de Akadosh Baruch Hu, vem dos céus, não vem de outra fonte, meus amigos. Faça isso. Você herdará, certamente, o maior prêmio que o Criador guardou aos homens, ser banhado pela luz divina. Shabbat Shalom.